Olá, meu nome é Isis Ribeiro Berger, eu sou professora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Foz do Iguaçu. Eu sou professora do curso de Letras e do programa de pós-graduação Sociedade, Cultura e Fronteiras. Eu também faço parte da Cátedra Unesco Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Esse vídeo de hoje faz parte do projeto de ensino O Mundo, Muitas Línguas, Viver, Estudar e Ensinar na Diversidade. Esse projeto é desenvolvido em parceria com a professora Renata Alves de Oliveira. E o tema desse vídeo é Multilinguismo e Políticas Linguísticas. Para que a gente possa dar continuidade então a esse vídeo, a gente precisa então definir o que é multilinguismo, o que são políticas linguísticas e qual a relação entre uma coisa e outra. Bom, o que é multilinguismo? Quando você fala em multilinguismo, você provavelmente pensa em muitas línguas. Isso mesmo. Então, multilinguismo podemos definir como a coexistência de muitas línguas, de diferentes línguas em um determinado espaço. Bom, podemos dizer que o mundo é multilingüe, se a gente pensar no mundo como esse grande espaço de contato de línguas e pessoas. Bom, por que o mundo é multilingüe? Podemos afirmar hoje que existem cerca de 6.500 línguas a 7.000 línguas no planeta. É muita língua, né? E se pensarmos na quantidade de países oficialmente reconhecidos pela ONU, temos aí 193 países. Bom, se temos 193 países e cerca de 6.500 a 7.000 línguas no mundo, parece que a maioria dos países é multilingüe, ou seja, na maioria dos países, muitas línguas estão em situação de contato. É lógico que essa conta ela não é exata. Há países com mais línguas, há países com menos línguas em situação de contato. E falando em contato, o que são contatos linguísticos? Bom, podemos dizer que contato linguístico é a situação então de interação entre diferentes línguas, ou seja, entre diferentes pessoas que falam diferentes línguas em determinados espaços, sejam eles espaços sociais, ou também podemos pensar no contato linguístico no plano individual. Se a gente pensar que, por exemplo, cada indivíduo pode ter um repertório linguístico plural formado de várias línguas ou elementos de várias línguas. Se a gente pensar no indivíduo bilíngue, no indivíduo plurilíngue, como aqueles que falam várias línguas, que conhecem várias línguas e que manifestam, então, o uso de várias línguas em diferentes habilidades, né? Não exatamente todas as línguas com as mesmas habilidades, ouvir, falar, escrever, ler, mas podemos dizer que o sujeito ele possui um repertório linguístico plural quando ele tem conhecimento e usa diferentes elementos de várias línguas. Bom, e se a gente pensar então no contato linguístico no plano social? São aquelas línguas com as quais convivemos no âmbito da família, comunidade, instituições das quais participamos, escola, igreja. Se a gente tiver contato, por exemplo, com diversas línguas por meio da mídia, das tecnologias. Bom, então essas são as diferentes situações de contatos linguísticos. Bom, então voltando para aquela ideia que nós havíamos comentado antes, né? Então, se o mundo é multilingüe, então significa que muitas línguas estão em situação de contato. Bom, se nós parássemos agora para listar algumas das línguas que a gente conhece, desse universo tão diverso de línguas, que línguas nos vêm à mente? A gente pode listar aí algumas, que são algumas que vêm mais facilmente à nossa ideia, né, que são algumas línguas que têm maior prestígio, ou aquelas que nós associamos diretamente a alguns estados nacionais, se a gente falar, por exemplo, português, ao espanhol, se a gente falar no chinês, no japonês. Se nós falarmos, por exemplo, na língua inglesa. Então, geralmente são essas línguas que vêm mais facilmente à nossa ideia. Mas há muitas outras línguas. E que línguas são essas? São línguas que estão em plena circulação, estão em pleno uso, mas que muitas vezes nós não lembramos dela por diversas ações de políticas linguísticas, por diversos lugares que elas ocupam, sejam lugares de maior ou menor prestígio. E a gente vai abordar um pouquinho isso aqui mais para frente aqui nesse vídeo. Bom, então, pensando nessas tantas línguas do mundo, a gente pode listar aqui talvez algumas, né? A gente pode falar no árabe, no suahili, no hunzi, quichua, pixana, hindu, tamil, alemão, libras,
Nós podemos pensar em Tsonga, Zulu, Persa, Birmanês, Bahasa, Ngatu, Tetum, Cherokee. Então há muitas línguas. E se a gente pensar no nosso contexto brasileiro, quais são as línguas que temos aqui no nosso país? Bom, a gente pode falar do português brasileiro, né, em uma certa oposição àquele, para fazer um certo contraste em termos de identidades e diferenças entre o português brasileiro e o português falado em outros países que compõem a comunidade dos países de língua portuguesa, como por exemplo, podemos falar português de Portugal, português de Moçambique, português de Angola, português de Cabo Verde. Então isso aí já revela também um certo multilinguismo em relação à língua portuguesa, não só por conta dessa diferenciação do português que é falado aqui em relação ao português falado em outros países que possuem o português como língua oficial, como também podemos falar desse multilinguismo interno à língua portuguesa, com toda a sua diversidade e com toda a sua variação. Bom, e se a gente ir além do português, a gente pode mencionar então a questão das línguas de sinais, de Libras, que nós temos aqui no nosso país, então também reconhecido por meio de uma política linguística. Podemos falar de tantas outras línguas, cerca de 170 línguas de nações indígenas, podemos falar de 30 línguas de comunidades descendentes de imigrantes. Algumas dessas línguas, tanto as indígenas como as de imigrantes, elas são cooficiais em alguns dos municípios brasileiros. Então, eu vou falar algumas delas aqui, por exemplo, tucano, Ngatu, Baniwa, Guarani-Mbiá, Pomerano, Acuê, Xerente, Apurinã, Taliã, Wapixana, Macuxi, Caigangue, Hunsrickish, Baniwa, Sateré, Maué, são todas línguas que são faladas no nosso país. Então, elas compõem esse Brasil multilíngue, esse Brasil de muitas línguas. Então, eu faço uma pergunta bastante relevante em relação a esse tópico, que é, se tem tantas línguas no mundo, se tem tantas línguas nos países, por que sabemos tão pouco sobre elas? E por que nos referimos a algumas poucas delas quando nós falamos em multilinguismo? Bom, a gente pode atribuir a isso alguns fatores. Primeiro, ideologias linguísticas, a maneira como os discursos sobre as línguas eles são difundidos na sociedade, a maneira como nós construímos as ideias sobre as línguas. Podemos falar também que isso se refere à questão da formação dos estados nacionais, que historicamente foram construídos em torno daquela ideia de uma língua que represente uma nação, assim como tem uma bandeira, assim como tem alguns outros símbolos nacionais. Podemos falar também dos valores atribuídos às línguas na sociedade, porque algumas línguas elas possuem um valor econômico maior, outras línguas possuem um valor cultural maior, algumas línguas possuem um valor político e educacional maior, valor de trocas maior. E todos esses valores, algumas línguas possuem alguns desses valores agregados, outras línguas possuem alguns desses valores em menos proporção agregados. Por exemplo, se a gente falar que uma língua ela possui um valor, então como língua de divulgação científica, então como a ciência é algo que nós valorizamos muito na nossa sociedade letrada, então muitas vezes a língua de difusão e a língua de difusão científica ela é uma língua que tende a ter um valor maior, uma língua que ela represente um potencial econômico, ela tende a ter um valor maior. Então, muitas das línguas elas são lembradas por conta desses valores atribuídos a elas. Também podemos atribuir a isso tudo a questão das atitudes em relação às línguas. Todas essas questões que eu estou colocando, elas são entrelaçadas, Por exemplo, o que são as atitudes linguísticas? São aqueles sentimentos em relação às línguas que nós manifestamos a partir, é claro, de um conhecimento que nós temos, ou seja, de um valor que atribuímos a essas línguas. Por exemplo, quando a gente fala assim, o inglês é a língua que dá prestígio, o francês é uma língua chique, Isso tudo, assim, a maneira como nós nos colocamos em relação às línguas, ou o que nós sentimos em relação às línguas, pode também fazer com que essas línguas elas sejam mais visíveis ou menos visíveis para nós e para os outros. Também podemos dizer que um desses fatores seria o efeito de algumas políticas linguísticas, ou seja, políticas linguísticas que visaram
marginalizar ou esconder ou substituir algumas línguas. O que culmina, então? Que essas línguas desapareçam, que as atitudes em relação a essas línguas sejam menos favoráveis, e essas línguas acabam sendo esquecidas um pouco da nossa memória, sendo colocadas em um lugar, sem destaque ou num lugar periférico. Então, por isso, também não lembramos de algumas dessas línguas. Ou, por exemplo, quando há políticas que colocam essas línguas em lugares de prestígio, quando inserem essas línguas em um domínio de maior visibilidade, como, por exemplo, o espaço escolar, as altas esferas do governo, ou, por exemplo, línguas que estão entre as línguas escolhidas para trocas internacionais. Então, essas línguas acabam tendo uma visibilidade maior e a elas é atribuído um valor de troca maior, um valor político maior. Bom, esses são alguns fatores. Então, o que a gente pode afirmar a partir desses tantos fatores, então, que levam com que a gente pense mais em umas línguas do que em relação a outras? A gente pode dizer que isso tudo manifesta relações de poder entre as línguas, entre as comunidades que falam essas línguas, entre as esferas decisórias que decidem sobre o uso das línguas, entre as histórias dos países e das suas relações políticas e econômicas. Então, tudo isso está interligado. Então, pensar em línguas e pensar em políticas linguísticas nunca é somente pensar na língua e sua gramática, é sempre algo a se pensar maior, ou seja, que tem que levar em conta todo uma situação de contato das línguas, o contexto social, histórico de produção das ideias sobre essas línguas. Como diz o geógrafo Rafestan, ele vai dizer que não se trata de um problema linguístico, mas e sim de uma questão de poder, de relações de poder. Bom, daí eu já falei um pouquinho então sobre o que é política linguística. A gente pode falar de política linguística como um grande campo do saber acadêmico, que estuda decisões sobre as línguas e seus usos na sociedade, bem como planejamento e implementação dessas decisões. Podemos falar de diferentes formas de gestão sobre os usos das línguas, sobre as formas das línguas, sobre os status, ou seja, o lugar dessas línguas, sobre as formas de aquisição das línguas, os discursos que circulam sobre essas línguas. Podemos falar da política linguística como aquele campo que abrange, então, estudar as crenças, as práticas linguísticas, a cultura linguística, os mecanismos de gestão dessas línguas na sociedade. Então, a política linguística como um campo do saber acadêmico, então, dá conta de olhar para as línguas em toda essa dimensão social, em toda essa dimensão política, em toda essa dimensão que abrange olhar para as trocas em relação às línguas, para os valores atribuídos às línguas. Assim como olhar para as decisões em relação às línguas que estão, muitas vezes, dispostas explicitamente ou implicitamente. E o que eu estou querendo dizer aqui? Que existem políticas linguísticas que são explícitas, ou seja, há decisões sobre as línguas que são explícitas e as decisões sobre as línguas que são implícitas. O que seriam essas decisões explícitas? Muitas vezes elas estão nas leis, em atos normativos, nas constituições dos países, nas regulamentações sobre o uso das línguas, em diversos domínios. Um exemplo aqui, podemos citar a Lei de Línguas do Paraguai, que versa então sobre os usos das línguas no âmbito do país. Então, que aí vai colocar o Guarani como num lugar de maior prestígio, vai trazer então a questão da oficialidade da língua Guarani ao lado da língua castelhana, vai falar também das línguas indígenas do país, então da valorização de todas essas línguas que existem naquele país. Podemos citar, por exemplo, toda essa regulamentação em torno da língua de sinais no Brasil, de Libras, então a regulamentação da língua, então todo o reconhecimento de que é uma língua assim como qualquer outra língua natural. Todos esses processos de cooficialização de línguas em diversos municípios brasileiros, então há vários municípios no nosso país que possuem línguas cooficiais ao lado da língua portuguesa, então essas são políticas explícitas. Bom, podemos falar também de políticas implícitas. O que seria isso?
mesmo em uma sociedade onde não há leis de línguas explicitamente colocadas, ou que uma língua não é oficial em um determinado documento, ou seja, não esteja explicitamente escrito, ó, essa é a língua oficial, não quer dizer que naquele país não tem uma política linguística. Por quê? Porque é possível depreender essas políticas por meio da tradição em relação às línguas, da cultura linguística local, da forma como as línguas estão dispostas no tecido social, ou seja, a forma como elas estão colocadas nos currículos escolares, a forma como elas são utilizadas em vários domínios, né, da esfera pública. Então, podemos ver por conta das práticas linguísticas dos habitantes daquela sociedade. Então, existem políticas linguísticas que são explícitas e implícitas. Bom, de posse dessas considerações, aí eu quero lançar algumas perguntas para vocês, para que a gente possa refletir. Então, quais são e como se manifestam as políticas linguísticas, por exemplo, da sua família? Ou seja, que decisões a sua família ela já tomou, né, em relação às línguas, ao uso das línguas? E da sua comunidade, quais são e como se manifestam as políticas linguísticas da sua comunidade, das instituições das quais você participa, instituição religiosa, instituição educacional, né, empresas. Quais são as políticas linguísticas do seu município? Quais são as políticas linguísticas do seu estado, do seu país, da sua macro-região? Então, quais são as línguas e como cada uma dessas línguas são contempladas nessas políticas em relação às línguas, nessas decisões em relação às línguas? Então, é a pergunta que eu lanço para vocês. Se a gente fizer uma analogia, a gente pode pensar num jogo de xadrez. Então, quais são as peças? Como elas se movem? Então, tá aí a minha pergunta. Quais são as políticas linguísticas e como elas se manifestam? Abraço e a gente fica por aqui.